É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez tirando algumas dúvidas bíblicas explicando as Escrituras. Algumas passagens muito mal interpretadas pelas pessoas. E eu tenho aqui uma Bíblia muito especial, muito interessante. Esta aqui é uma Bíblia, é só o Novo Testamento, ou seja, só a Nova Aliança, de Mateus até Apocalipse. Interlinear, grego-português, ou seja, nós temos as passagens em grego, diretamente aí do grego, direto para o português, ok? Uma das passagens está aqui, que está em Mateus, ou Mattiarro no hebraico, tá? Capítulo 3, né, do verso 11 principalmente. E nós vamos ler aqui e explicar esse texto. Esse texto aí muitos usam, né, para fundamentar algumas coisas. Então vamos lá. João Batista, né, a passagem fala de João Batista em que ele estava batizando. Então os fariseus chegavam até ele. Então ele fala assim, arrependei-vos, né, raça de víboras. E interessante aqui que ele fala isso para os fariseus e no original em grego é filhotes de víboras. Eu vou tentar ler aqui já direto da tradução grega, né, aqui ó, bem aqui ó, lá, tá? Ó, vou tentar ler direto ali, ó, para ficar interessante esse vídeo, né? Os fariseus e os saduceus chegaram até ele e viram João Batista ali. Ele falou, filhotes de víboras, quem advertiu a vós, né, para fugir da ira vindoura? Interessante que essa parte aqui, ira vindoura no grego é orges, né? Orges, que significa condenação, né? Não significa tribulação, né? Essa ira aqui, ó, não significa tribulação ou grande tribulação. Tem nada a ver aqui com pré-tribulacionismo, ou meso, ou pós-tribulacionismo, ou amilenismo, ou pós-milenismo histórico. Ou seja, tá, tem a ver com ira, condenação. A palavra orges é ira. Quando a palavra fala de ira na terra é timos. E só encontramos isso nas 7 taças do Apocalipse. Mas não vou entrar nisso. Ele fala assim, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Metanoias, arrependimento, ele está falando aqui. Que é mudança de pensamento, mudança de caráter. Ele estava assim, arrependam-se, porque vocês não são salvos. Os fariseus e saduceus se consideravam salvos, olha que interessante. Então João Batista vem e fala, vocês não são, vocês são filhotes de víboras. E não penseis dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, pois digo a vós que o Criador pode, né, de estas pedras levantar filhos a Abraão. Interessante, hein? Até as pedras, se o Criador quisesse, ele constituiria filhos de Abraão. Ou seja, não quis fazer filhos de Abraão os fariseus e os saduceus. E agora vem o verso 10, que já entra no contexto do verso 11. Olha só. O machado já está junto à raiz das árvores, né? Está posto. Portanto, toda árvore que não produzindo fruto bom é cortada e no fogo é jogada. Eu, de um lado, vos batizo com água para arrependimento, para metanoias. Aqui no grego, baptizo. Mas o que vem após mim, mais forte do que eu é, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos batizará com Espírito. E aqui a palavra, para a tradução de Espírito Santo, a palavra santo é agio. Agio. Essa palavra agio não significa especificamente santo. No original em grego é puro, separado. Tá? Kadosh, separado no hebraico kadosh. Então essa palavra santo está um pouco deturpada, está na tradução grega. Então ele, ou seja, ele está falando do Messias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, com o Espírito separado, o Espírito puro, o próprio Espírito, e com fogo. E aí que as pessoas já interpretam um pouco errado. É aqui que está a questão. Então ele batiza com Espírito e fogo, do qual a mão dele, né, ele tem. Ou seja, a pá está na mão dele. A pá está na mão dele. É a tradução mais correta. E ele limpará a eira dele e recolherá o trigo dele no celeiro. Mas a palha
queimará com fogo inextinguível. A palavra inextinguível aqui é asbesto, ou asbestos, na verdade, o acento não é asbesto, tá? Que significa um poder de fogo que tem capacidade para queimar tudo, né? Queimar definitivamente, né? Até o ponto de destruir. Isso que significa. Então, assim, o que as pessoas pegam nessa passagem? Inclusive a passagem está aqui, tá? Então aqui está ele, vos batizará com o Espírito e com fogo. Aí o que as pessoas interpretam? As pessoas interpretam assim: Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Toda aquela coisa. Ratatá, reteté, mimimi, ou começa labalabalabassé, começa a girar no manto e toda aquela coisa, né? E o pregadorzinho lá, batendo o pé, girando, receba agora! Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muitos engrossam a voz de propósito para causar um sensacionalismo inútil e um emocionalismo nas pessoas. Começa a inventar revelações, reveladuras e profetadas. E aí já entra aquele êxtase, né? Aquela coisa dentro da denominação. E vai batizar, receba agora o batismo, o Espírito Santo e com fogo. Aí o fogo que desce, o fogo que sobe. Toda essa coisa. Aí eles se baseiam nesse texto, porque ele vos batizará com Espírito e com fogo. Mas que fogo é esse? A pergunta é... Aqui, ó. Que fogo? Tá conseguindo ver aí? Olha lá. Que fogo é esse? É um fogo sai girando no manto? É um fogo sai rolando no chão, sai babando e gritando? É um fogo... É isso aí, dentro das denominações, que está recebendo um demônio? Que fogo é esse? O fogo que ele está falando aqui não é escândalo. Não é esse reteté. Não é esse movimento neopentecostalista. Não é essas coisas que você vê em certos lugares que não tem nada a ver com a Escritura. Esse fogo, olha só, onde está o contexto? O contexto fala do quê? Fala de salvação e condenação. Ele está falando de dois tipos de pessoa, do salvo e do condenado, do eleito e do não eleito, do justo e do ímpio. Está falando aqui que ele vai colocar o trigo no celeiro, mas queimará a palha. O que é trigo? O eleito, o salvo, ele vai levar para o reino, vai salvar. O que é a palha? É uma alusão ao ímpio, o condenado, o fariseu, o saduceu, a raça de víbora, o filhote de víbora, o bode. Esse vai ser queimado. Vai ser destruído. Tudo que você queima é destruído. E ele vai guardar o trigo no celeiro, ou seja, vai salvar o eleito. Então veja bem, na tradução mais comum, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. É o Messias. Ele, o Messias, vos batizará com espírito e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, a palha tem na mão. O machado, no verso 10, diz que já está à raiz das árvores. Olha o contexto do verso 10. Então o machado está à raiz das árvores. Então o que é isso? O machado está pronto para cortar. Árvore na Bíblia que é comparado com pessoas. A árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o machado já está pronto para cegar o ímpio. Logo, está falando de condenação. Então, que fogo é esse? Ele, o Messias, vai lidar com dois tipos de pessoas. Isso também está confirmando em Mateus 25, onde ele vai salvar o eleito, o justo, e vai condenar, vai destruir o bode no dia da sua volta. Então, o machado estando à raiz das árvores, verso 10, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha só, Mateus 3,10.
ele está anunciando condenação aos ímpios e salvação aos eleitos. Logo, fogo aqui, ó no verso 10, é lançado ao fogo. Que fogo é então o verso 11? Como é que vai ser outro tipo de fogo senão a condenação? Não tem base bíblica para isso. Você não encontra nenhuma outra base bíblica para dizer que fogo é esse reteté todo, esse Lamanassé da Arábia, sai do chão, sai voando fogo, que sobe fogo, que desce, eu vou batido. Não encontra isso no evangelho verdadeiro, e sim no evangelho bruxificado, no evangelho falsificado, no outro evangelho, que é esses reteté de neopentecostalistas e outros movimentos heréticos. Logo, esse texto refere-se à salvação e condenação. Ele vai salvar o eleito e vai condenar no fogo o bode, o ímpio. É muito interessante você entender isso aqui, porque são textos, né, que as pessoas têm dúvidas. Então, assim, sobre batismo, sobre tormento eterno e, enfim, outros temas, eu vou abordar em outros vídeos, tá? Próximos vídeos. Então, inscreva-se no canal, ative esse sino aí, que não serve para nada. Verifique o canal todos os dias, porque eu posto aqui vídeos, procuro pelo menos postar todos os dias, tá? Sobre vários assuntos. É bem interessante que você fique aí por dentro, tá? Telegram, Romulo Marasquim, vá pro Telegram, me procura lá um canal com mais de 60 mil inscritos, disponibilizo vídeos de graça lá. Então assim, pessoal, é muito fácil você compreender esses textos quando você analisa o contexto em que está inserido. Quem não produz bom fruto é condenado, é lançado ao fogo. Então ele vos batizará, no verso 11, como Espírito o salvo, e com fogo os ímpios. É isso que significa. Existem algumas passagens da Bíblia que falam que o fogo purifica. Sim. Mas não significa esse contexto aqui, tá? Daí é outra passagem, outro versículo, outro contexto. É verdade que o fogo a tudo purifica. Mas nesse contexto aqui você vê no verso 10 que ele vai lançar a árvore que não produz bom fruto no fogo. E depois ele fala que vai, a sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua ira, recolherá o trigo no celeiro, salvos no reino eterno, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Tem uma diferença entre pessoas aqui, logo também tem uma diferença entre fogo e espírito. Tá? Entenda o texto dessa forma, ok? Porque é assim, o mais coerente biblicamente falando, tá? Do contrário, você vai, enfim, abrir um leque de possibilidades a hereges ensinar heresias do tipo que você pode sair rolando porque é o fogo. Aí não sabe o que é o espírito, é do vento, que não sabe onde é que vai, nem onde é que vem, blá, 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 toda aquela coisa, e fogo, fogo, é fogo. Não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? A Escritura, o Criador, ele estabeleceu ordens, não é confusão, não é coisa que você não sabe o que está significando. Tem um significado. Tudo com ordem e decência o Criador fala para a gente fazer. Aí você vê essas denominações, essas pessoas heréticas, várias delas, ensinando um monte de falsa doutrina para você, dizendo que você pode, enfim, sair rolando, que isso é o poder do Espírito, arrebatamento, sentidos, não sei o que, venha cá que eu vou orar por você, e cai no chão, a unção do cai, e tei, não sei o que. Rapaz, aonde tem base aqui para isso? Então está enganando você. A verdade é esta, é uma só. Mas cuidado com falsas interpretações, porque todas as heresias surgiram de más interpretações disso aqui. E aí que está o problema. Né? Várias. Então, estou abordando esses assuntos, nos veremos nos próximos vídeos. Deixa o like, compartilha, grande abraço e fique na paz.